Hoje você vai aprender tudo sobre as trombetas de advertência. Antes, porém, dê uma pausa no vídeo e faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá. Nós vimos na aula passada sobre os selos, lembra? Pois é, quando os selos foram retirados, nós aprendemos que a história passou a registrar eventos como a pregação do evangelho pelo mundo e as consequências de se viver em um mundo habitado por quem crê e por quem não crê nesse evangelho. Porém, é claro que as guerras, a fome e as doenças causadas pelos não crentes não iriam ficar sem resposta da parte de Deus, correto? Por isso, nosso Senhor manda tocar, durante toda a era da igreja, as trombetas de advertência. Sim, cada trombeta anuncia um juízo de advertência da parte de Deus sobre os não crentes. Qual o objetivo? O objetivo não é matá-los, por isso que se chama trombeta de advertência. O objetivo é causar bastante sofrimento no mundo, com a intenção de que este mundo caia em si, se arrependa de seus pecados e se volte para Cristo. Assim como vimos o que acontece toda vez que os selos são retirados por Cristo, vejamos agora os efeitos no mundo toda vez que as trombetas de advertência são tocadas. São 7 anjos que tocam 7 trombetas. Aqui estão eles. Então, preste atenção no seguinte: sempre que a primeira trombeta for tocada, testemunharemos o juízo de Deus na forma de fogo. Esse fogo pode vir por meio de meteoros sobre a Terra, algo que é mais raro, com certeza, ou normalmente por incêndios em geral, destruindo a natureza e a vida humana ao redor. Então aqui temos uma imagem, meteoros caindo e causando incêndio, mas visto que isso é algo raro de acontecer, pense nos incêndios de forma geral. Eles são resultado da primeira trombeta sendo tocada. E os estragos que os incêndios causam deveriam, de alguma maneira, levar as pessoas atingidas a buscarem a Deus, a consertarem a sua vida. É sempre assim, um castigo de advertência para que os homens se voltem para Deus. Sempre que a segunda trombeta for tocada, vamos testemunhar o juízo de Deus em tragédias relacionadas ao mar, não à terra. Porém, com o mesmo objetivo, punir o não crente e, ao mesmo tempo, dar-lhe uma oportunidade de arrependimento. Por isso que o texto bíblico diz, falando das trombetas, que somente a terça parte do alvo é atingida. Já prestou atenção nisso? Nunca é um estrago total, exatamente porque se trata de uma advertência. Deus não vai eliminar o não crente com a trombeta de advertência. Não, ele fará isso com a taça da ira, que estudaremos depois. Continuando, sempre que você vir tragédias relacionadas ao mar, como tsunamis, naufrágios, saiba que é a segunda trombeta tocando. Vamos lá. Sempre que a terceira trombeta for tocada, vamos testemunhar o juízo de Deus afetando a água doce, tornando-a uma água poluída. Toda vez que isso acontece, milhões, quem sabe até bilhões de pessoas são prejudicadas, não é verdade? Aqui uma imagem muito comum em vários lugares do mundo, infelizmente. Ah, professor, mas isso não tem nada a ver com Deus, não. Isso aí é culpa dos homens. Não diga tolices. Deus controla a atividade humana, de maneira que nada acontece, seja o bem ou o mal, se não fizer parte do plano divino. Jesus está conduzindo a história entre a sua primeira e segunda vindas e vai usar, inclusive, o mal praticado pelos homens, no caso aí a poluição da água doce, para advertir aqueles que não o temem nem se interessam em crer nele,
como Salvador. Alguns textos bíblicos para tirar qualquer dúvida com respeito a isso. Gênesis 50, 20. José do Egito falando para seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Percebeu como Deus ele controla o mal para cumprir os seus propósitos? É por causa desse controle soberano que o próprio Deus diz o seguinte, veja só, Amós 3, versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Que coisa, hein? O próprio Deus diz que não é possível acontecer nenhum mal à cidade sem que ele tenha feito. Como assim? Sem que ele, no uso de sua soberania, tenha se utilizado desse mal para alcançar algum propósito santo. Então, o homem, ele é sempre responsabilizado porque ele tem a intenção de fazer o mal. Ele é livre, mas Deus se utiliza dessa maldade para executar seus planos. Outro texto, Atos 4, versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Você percebe aqui as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo? O homem mau fazendo uso indevido de sua liberdade e Deus predeterminando todas as coisas. É nesse sentido que dizemos que, na verdade, Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o mal. Sempre que a quarta trombeta for tocada, nós vamos testemunhar o juízo de Deus na escuridão parcial do céu, pois o texto bíblico diz que apenas a terça parte do sol, da lua e das estrelas é atingida. Essa escuridão parcial, ela simboliza períodos de sofrimento e dor. Você sabia disso? Então, na linguagem simbólica do Apocalipse, quando o céu estiver parcialmente escuro, quer dizer que vai vir sofrimento e dor por aí. E aí você sabe, é por causa da quarta trombeta sendo tocada. Veja o que diz Ezequiel 34:12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Olha a relação aqui. Esse dia de nuvens e de escuridão é o dia em que as ovelhas ficaram perdidas, sem saber para onde ir, longe do pastor. É um dia de sofrimento, é um dia de dor para elas. Daí a relação com o céu escuro. Amós 8:9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Deus está anunciando um dia em que ele vai castigar. E ele se refere a esse dia como o dia em que o sol vai se pôr ao meio-dia. Olha a linguagem para falar. Vai ser um dia escuro, vai ser um dia de trevas, vai ser um dia de dor, um dia de sofrimento. Amós 5:20 diz assim: não será, pois, o dia do Senhor, entenda aqui dia do Senhor como o dia do castigo do Senhor. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Veja só, meu irmão, minha irmã, se a escuridão parcial do céu simboliza dor e sofrimento, isso abre um leque de possibilidades quanto aos castigos da quarta trombeta. Não é verdade? Qualquer tragédia pessoal ou familiar poderia ser incluída aqui. Qualquer coisa que traz dor ou sofrimento pode fazer parte do toque da quarta trombeta. É como se fosse realmente um dia de trevas, entre aspas, para o indivíduo. Conseguiu visualizar a figura? Então é isso.
quarta trombeta tocando aponta para um céu nublado. Céu nublado significa dia de trevas para alguém. Vamos continuar. Sempre que a quinta trombeta for tocada, nós vamos testemunhar o juízo de Deus na dor e no sofrimento causados por demônios na vida dos não crentes. Especialmente aqueles não crentes que são alvos de trabalhos relacionados à magia negra. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Muitas e muitas pessoas são alvos do trabalho feito em alguns lugares para prejudicar essas pessoas com magia negra por meio de espíritos maus. E mesmo os não crentes que não têm contato com essas coisas, eles também estão sujeitos ao ataque desses demônios. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. A única maneira de você ficar imune a um ataque direto do demônio na sua vida, sendo capaz, inclusive, de possuí-lo, a única maneira de escapar disso é tendo o Espírito Santo de Deus. O que o apóstolo João diz lá na sua primeira epístola? Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Aqui uma imagem para representar esse ataque demoníaco sobre as pessoas. Eu tive que colocar uns borrões aqui, porque até eu achei a imagem muito forte. Então, por causa disso, eu encobri partes dela. Mas é para você entender que famílias não crentes estão sujeitas às artimanhas, aos ataques diretos, aos tormentos causados pelos demônios. É duro dizer isso, mas é verdade. E quando pessoas sofrem dessas coisas, nós já sabemos, é a quinta trombeta tocando. Se você é um não crente e você de alguma forma tem relação com esse tipo de coisa, em nome de Jesus, se afaste disso, creia em Cristo como seu Salvador, e só assim você alcançará libertação. Na mesma linha, sempre que a sexta trombeta for tocada, nós vamos testemunhar o juízo de Deus se manifestando em demônios que matam alguns não crentes, para que isso sirva de advertência a outros não crentes. Como assim, professor? Eu falei aqui para você que a trombeta ela só adverte, correto? Quando há morte, a gente sabe que não é trombeta, é cálice ou taça da ira. Muito bem. Se o demônio mata um satanista, por exemplo, no caso desse satanista, ele morreu e aquela morte caiu para ele como se fosse uma taça da ira, não como uma trombeta de advertência, porque se a pessoa é morta, não houve advertência nenhuma. Ela simplesmente foi morta. Mas para um colega desse satanista, para alguém que vive junto dele e faz as mesmas coisas, para esse sim, essa morte de seu amigo serviu-lhe de advertência, entendeu? Então, ainda que a sexta trombeta ela fale de demônios matando, ainda assim é uma trombeta de advertência. Para quem? Para aquela pessoa ligada ao indivíduo que foi morto. E o que essa pessoa deve fazer como reação? Ela deve se afastar o mais rápido possível desse grupo de pessoas, desse tipo de religião que adora os demônios. Aqui outra imagem também mostrando alguns supostos demônios, não é? De acordo com a imaginação popular, e no chão, corpos de cadáveres. Que coisa triste, não? Por fim, nós temos a sétima trombeta. Essa aqui, ela é diferente das outras. Por quê, professor? Porque enquanto as outras 6 tocam durante toda a era da igreja, a sétima trombeta, ela só vai tocar uma vez. Quando? No final da era da igreja. Quando a sétima trombeta for tocada, ela será para fazer uma advertência que não vai servir de chance para conversão. Ouviu o que eu falei? As 6 trombetas, quando elas tocam, elas são trombetas de advertência para que a pessoa caia em si e creia em Cristo. Não é isso? Pois é. No caso da sétima trombeta, ela não vai ser uma advertência que dará uma oportunidade de conversão. Não. A advertência da sétima trombeta será simplesmente
um aviso de que o fim chegou. Por isso que nós vemos aqui nessa imagem um anjo tocando a 7ª trombeta e atrás dele vários e vários anjos como que precedendo, vindo antes do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E aqui nós temos a seguinte frase: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A 7ª trombeta, ela vai tocar um dia. Ela vai ser a última trombeta a ser tocada, e ela será tocada apenas uma vez. Ela não vai advertir ninguém para que essa pessoa tenha uma oportunidade de conversão. Não. Quando ela soar, a pessoa só vai saber o seguinte: acabou para mim. No caso de nós que somos crentes em Jesus, o soar dessa trombeta vai ser como que o anúncio de que a dor findou e que a alegria eterna vai começar.